Bíblia, no livro de Atos, queridos, olha só, vamos olhar onde é que começou isso. E vamos fazer uma comparação e trazer para os dias atuais, trazer para as nossas vidas. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, é onde começou tudo isso. Como eu dizia, na versão antiga está a instituição dos diáconos, na nova está a escolha dos 7. Mas para a gente entender, o que significa isso? Você hoje vai sair daqui com uma compreensão maior do que é um diácono. Né? Até para nós mesmos, porque às vezes a gente perde a noção do que significa. Olha só, naqueles dias, Atos 6, versículos de 1 a 7, aumentando o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos que, orando, lhe impuseram as mãos, e a palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número de discípulos aumentava e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, que teu Santo Espírito venha falar conosco, Pai. Como já foi dito, já foi orado, Pai. Talvez tenham pessoas aqui hoje que estão no meio de uma fornalha. Talvez pessoas passando por desafios, por lutas, e que teu Santo Espírito aplique essa palavra e toque exatamente na necessidade de cada um. E que essa palavra não volte vazia, mas cumpra um propósito na vida de cada um de nós. Oramos de maneira especial, Pai, por aqueles que estão nos visitando. Talvez tenha gente aqui que nunca entrou numa igreja, Pai. Toca na vida dessa pessoa, que essa semente venha a prosperar na sua vida e na sua família. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gosto de dizer, queridos, que problemas às vezes, eles são soluções disfarçadas de problemas. Às vezes, com aqueles que estão ao meu redor, eu digo assim: vamos criar um problema. Porque quando a gente cria um problema, a solução aparece. Muitas vezes, por trás de um problema, há uma solução. Porque os problemas, eles às vezes trazem oportunidades e possibilidades novas, que nós nem imaginávamos. Às vezes os problemas trazem uma nova organização, uma nova ordem, uma nova arrumação, uma nova formação. Amém? Às vezes, em função dos problemas, até se criam coisas que nem existiam antes. Vou repetir. Às vezes, em função de problemas, coisas se criam que nem existiam antes. Passam a existir por causa de um problema que surgiu, e aquele problema foi uma possibilidade de se criar algo totalmente novo. Veja isso acontecendo aqui nesse texto, queridos. Naqueles dias, multiplicou-se o número de discípulos. A igreja cresceu. Aleluia. Era uma coisa boa. Era uma coisa positiva. A igreja estava crescendo. Mas junto com o crescimento, criou-se um problema. A multiplicação, de gente provocou o que, queridos? Relacionamento, de problemas de relacionamento apareceram. Você sabe que aonde tem gente, tem problema de relacionamento.
Olha só, isso começou no início da igreja. A igreja tem problema de relacionamento? No início da igreja isso já tinha, minha gente. Não é? Era um negócio, né? E o que aconteceu, querido? Como cresceu o número de discípulos, começou a haver murmuração, começou a haver insatisfação, conflitos, discórdias. Queridos, em qualquer lugar que tem gente, tem isso. Na empresa tem isso. Na família tem isso. Na igreja tem isso. No ministério tem isso. No governo tem isso. Aonde você for que tiver gente, problemas de relacionamento vão aparecer. Amém, queridos? É interessante a gente observar isso desde o início da igreja. Às vezes as pessoas, a igreja tem muito problema. Não é a igreja que tem problema, são as pessoas. Amém, querido? E muita gente junta cria problema. Quem tem uma família grande aqui? Família grande. Família grande, quando se reúne, não é? Às vezes tem dificuldades, problemas, não é? Então, queridos, por que isso acontece? Porque tem gente que é fácil e tem gente que é difícil. Essa pessoa que está do teu lado esquerdo, que está do lado direito, é uma pessoa fácil ou é uma pessoa difícil? Estou falando bobagem aqui, minha gente? Tem pessoas, querido, que é muito fácil de você conviver com elas. Mas tem pessoas, querido, que tem uma personalidade difícil. Amém, queridos? Tem pessoas, né, que têm uma vontade própria, cheia de vaidade. Tem pessoas que têm uma personalidade forte. Então, às vezes, conviver com algumas pessoas, seja na empresa, seja na família, seja na igreja, seja no ministério, às vezes é difícil de conviver com pessoas. Ninguém diz amém. Amém. Olha aqui o que aconteceu aqui, querido. Você viu que falou dos helenistas, dos hebreus. Quem eram os helenistas? Eram os discípulos de Jesus, eram cristãos, mas de fala grega. Você lembra de Helena de Troia? Já ouviu falar? Sim. Então, os helenistas eram discípulos de Jesus, eram cristãos, mas eram de fala grega. E eles se sentiram desprestigiados, desprezados, excluídos pelos discípulos hebreus, que eram os discípulos que falavam, a língua deles era o aramaico. Então, começou a ter contenda na convivência diária, no partir do pão, na mesa, no serviço da mesa, na comunhão. Eles começaram a achar que as viúvas dos de fala grego estavam sendo esquecidas pelos discípulos dos judeus, estavam sendo deixados de lado. Alguns autores explicam, querido, vários motivos para que isso aconteça. Primeiro, eles tinham línguas diferentes. A comunicação com eles não era fácil. Porque um falava uma língua e o outro falava outra. Um tinha uma cultura e o outro tinha outra cultura. Quem aqui, querido, é casado ou tem na família gente que é de outro país? Às vezes, querido, não é fácil a convivência, porque são culturas diferentes, querido. Amém, querido? Amém. E aí, os 12 apóstolos, os 12 que sobraram, não é? Os discípulos de Jesus que pregavam a palavra, eles convocaram a comunidade dos discípulos. Você se lembra que o ide e fazei, não é ide e fazei crentes. É ide e fazei discípulos. Discípulo é aquele que segue o seu mestre. Amém? Amém. E aí os 12 convocaram
a comunidade dos discípulos, tanto os de fala grego como de que falavam aramaico, e disseram: olha só, não é correto que nós, os apóstolos, os que pregavam o evangelho, não é correto que a gente abandone a palavra de Deus para servir a mesa, para servir a comunhão, para servir esses aonde problemas de relacionamento estavam acontecendo. A igreja está calada. Não faz sentido abandonar a palavra e a oração para resolver problemas de mimimi. Amém, querido? Para resolver problema de murmuração, de reclamação, de insatisfação, de ressentimento. Olha aqui, queridos, os apóstolos aqui é uma figura de pastores hoje. Amém. Pastor tem hora que tem que dizer não. Amém. Certa ocasião, uma irmã nossa querida disse: pastor, o senhor tem que ir lá no morro e orar por fulano. Eu digo: não, senhora, quem tem que ir é você. Está entendendo? Quem tem que ir é você. Eu tenho que estar aqui pregando a palavra. Amém. Já fui muito no morro, querido. São poucos os morros que eu não conheço dessa cidade. Babilônia, Livramento, Juramento, Estácio. Glória a Deus. Guararapes, é Guararapes? Nem sei. Já subi muito morro, querido. Aleluia. É isso que eu digo para o pastor Rafael, para o pastor João, para o pastor Pablo. Agora está na hora de vocês irem. O coroa fica aqui. Amém, querido? Mas é interessante isso aqui, queridos. Nós, pastores, tem hora que nós que estamos pregando, os líderes, tem hora que a gente tem que dizer não. Nós temos que dizer não para tudo que nos afasta da palavra de Deus. Amém, querido? Por quê, querido? O pastor precisa receber graça do céu todo dia. A graça de domingo não serve hoje. A graça de ontem não serve hoje. A graça de hoje não serve para amanhã. Amém, queridos? Então nós que estamos nesse papel que Deus nos colocou, no papel de líderes, de pastores, de pregadores, nós temos que buscar graça do céu todo dia. Essa é a função, está aqui no texto. Essa é a principal função dos pastores, se consagrar à palavra e à oração. Amém? Amém? E aí, veja só que os apóstolos, muito espertos, para resolver esses problemas de relacionamento, de insatisfação, de murmuração, de reclamação, nós vamos instituir os diáconos. Talvez, querido, a gente nunca tenha percebido isso. Os diáconos, queridos, eles foram instituídos para se encarregarem, está aí na tua Bíblia, menino, para os encarregarmos desse serviço. São eles que vão cuidar das mesas, são eles que vão cuidar dos conflitos, são eles que vão lidar com os atritos que acontecem. Amém? Sobe com a gente para comer bolo lá em cima, que tu já vai ver um atrito. Presta atenção, querido. Diáconos, especialmente os diáconos, não são consagrados para criar problemas. Eles são consagrados para resolver problemas. Está ouvindo, Rogério? Está ouvindo? Amém. Diácono não é para criar problema, minha gente. Amém. Diácono que cria problema está fora do lugar dele. Porque o diácono foi estabelecido na igreja para resolver os atritos, os conflitos, para os pregadores, os pastores, os líderes se dedicarem à palavra e à oração. Amém? Então é interessante isso aqui. Querido, eu sou macaco de igreja.
Você já não tinha nascido, eu já estava na igreja. Graças a Deus. E eu confesso para vocês que eu nunca tinha enxergado isso dessa maneira como eu enxerguei hoje. Minha esposa disse, vai lá e prega uma palavra, uma reflexão. Eu digo, caramba, olha o pão que caiu do céu. Glória a Deus. Então nós estamos levantando hoje diáconos, queridos. Não é para criar problema. Amém. E uma outra coisa que acontece é que toda vez que a gente ordena alguém, eu já falei, Pablo, você vai ser ordenado pastor, se prepara que alguém vai embora. Vamos ordenar diácono, se prepara que tem gente que vai embora. Por quê, querido? Mimimi. Não é ele que devia ter sido ordenado, era eu. Quem é essa aí que vai ser diaconisa agora? Eu faço muito mais do que ela. Isso aí, grita, meu filho, grita mesmo. Então, olha só, é um desafio grande, viu? Elaine, Isa, Jurema, Maria Helena, Rogério. É um desafio grande. Vocês estão sendo levantados para resolver problemas. Não é para criar problemas. Pelo contrário, né, queridos? Na minha história de vida, quantos diáconos já criaram problema dentro da igreja? Cadê eles? Por que, queridos? Não queriam servir, queriam ser servidos. Amém? Não queriam ser servos, queriam ser senhores. Só que aqui, queridos, só tem um Senhor, Jesus Cristo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu acho bacana aqui, eu já estou terminando, não se preocupa, tá? Diz a palavra de Deus, querido, que esse parecer, olha só, vamos instituir homens para cuidar desses problemas de relacionamento que estão surgindo aí nas mesas. E nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. E diz que esse parecer agradou a toda a comunidade. Amém. E eles elegeram 7 homens. Não é interessante que aqui tem 7 homens, mas a Igreja de Nova Vida hoje, ela institui também mulheres, diaconisas, não é? Cheias de fé, cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria, amém? Para eles se encarregarem desse serviço. Leia esse texto, queridos, 15 vezes para entender isso. Diácono para cuidar desse serviço. Que serviço? O cuidar das mesas, o cuidar das pessoas, botar pano quente. Amém. Quando o discípulo começa a brigar com o discípulo, quando pessoas começam a se desentender. Amém, queridos? Amém. E diz a palavra que eles apresentaram perante os apóstolos, e ele orando, puseram as mãos e oraram por isso. Presta atenção, querido, que o texto é tão simples e tão didático. Um problema se criou, uma solução foi criada que não existia diácono, isso foi criado, não é? E eles impuseram as mãos sobre as pessoas, e o que aconteceu, queridos? Diz a palavra que crescia a palavra de Deus e se multiplicava o número de discípulos. Até sacerdotes obedeciam à fé. Ou seja, trouxeram mais crescimento. Amém? Então a gente olhando para a igreja primitiva, a gente vê que cada coisa tinha o seu lugar. Cada coisa tinha a sua ordem, tinha a sua organização, tinha uma direção que vinha de cima. E que interessante aqui, queridos, a comunidade de discípulos se agradava disso. Igreja gosta de ordem. Amém. Amém? Gosta de organização. Amém. Gosta de fazer as coisas com regras. Amém? Amém. E a comunidade dos discípulos se agradava disso e se submetia. Não é? Em unidade. E a igreja crescia para a honra e glória do nome do Senhor. Eu achei muito oportuno, querido, trazer essa palavra nessa noite em que nós estamos separando pessoas para o diaconato.
Para mostrar para a gente, querido, que o diaconato é um serviço. Não é escadinha para ser pastor. Eu nunca fui diácono. Então, não é porque você ser diácono, amanhã vai ser pastor. Mas, em geral, as pessoas, quando vê o diácono, já começam a chamar ele de pastor, né? Então, isso aqui tem um sentido. Aleluia. Nós, pastores, temos que nos dedicar à palavra. Amém. Tem gente que tem fome e sede da palavra. Nós temos que nos dedicar à oração. E os diáconos que nos ajudam, que colaboram conosco, eles estão encarregados, a Bíblia diz assim, que eles, para os encarregarmos desse serviço. Que serviço, querido? Acabar com desunião, acabar com desentendimento, acabar com discórdia, murmuração. Eu volto a dizer, querido, diácono não cria problema. Diácono resolve problema. Amém, querido? E a igreja crescia. Então, queridos, só para dar um entendimento, eu acho que vocês ficaram um pouco chocados, né? Está todo mundo assim meio parado. Eu também fiquei chocado com essa palavra. Eu também fiquei chocado com essa palavra. Eu digo, meu Pai do céu. Tem pessoas que pensam que ser diácono, agora eu vou mandar. Agora, né? Certa ocasião uma pessoa chegou para a igreja e vinha de uma outra igreja e disse, por que você veio para cá? Ah, eu vim para cá porque lá na minha igreja, quem mandava na igreja eram os diáconos. Eu disse, então você fez muito bem em sair de lá. E quem manda na igreja não é o diácono. Amém. Nem o pastor é. Glória a Deus. Amém, querido? Amém. Que o bispo amanhã chega aqui e diz, Roberto, acabou teu tempo aqui. Agora você vai para Itatiaia, lá em Caxias. Eu vou junto. É mesmo? Vou botar um diácono do teu lado, tá? Entenda, queridos. O diácono, ele está aqui para servir. Eu talvez nunca tenha colocado um peso tão grande sobre os diáconos como eu estou colocando hoje sobre o Rogério, sobre a Elaine, a Jurema, a Maria Helena, a Isa, não é? Eles estão aqui para servir. Eles estão aqui, e algum deles, queridos, tem bem esse chamado. Tem bem esse chamado de ouvir, de escutar, de conversar. Não só eles, como nós temos diáconos e diaconisas que também têm essa pegada. São pessoas que não brigam, mas vamos conversar, vamos orar, vamos tratar isso. Amém, queridos? Amém. Era assim que acontecia na igreja primitiva e é assim que Deus espera que aconteça na igreja dos últimos dias que nós estamos vivendo. Amém, amém, queridos? Todos nós, aliás, querido, todos nós estamos aqui para servir. Amém. Não é só os diáconos. Todos nós estamos aqui para servir. Então, nós vamos orar pelos aqueles que vão ser ordenados, né? Vão ser separados. Dizem que diácono não é ordenado, é consagrado. Isso também é uma polêmica, não é? Aqueles que vão ser separados nessa noite para diácono, nós vamos orar por eles. E depois eu quero orar por todos os diáconos. Amém? Porque todos têm essa mesma função, ajudar uns aos outros. O pastor não tem como cuidar de tudo que está acontecendo. Quantas vezes, quando vem contar um problema para mim, eu nem tinha ideia do que estava acontecendo. Mas, às vezes, situações que se criam, situações que não se tratam. Amém, queridos? Não fiquem me olhando com essa cara de reprovação, não. Eu só estou lendo a Bíblia. Amém. Amém? E a Bíblia, ela incomoda a gente. A Bíblia tem hora que ela provoca um incômodo na gente, porque a gente vê uma discrepância entre aquilo que ela fala e aquilo que a gente vive.
Então, amados diáconos, dirigindo diretamente a eles e a todos que são diáconos e diaconisas aqui, não é? Nós estamos aqui para servir. Servir uns aos outros. Cuidar um dos outros. Não é? Eu gosto muito, eu sempre falo. Eu não sei qual foi aquele filme que eu fui ver com minha esposa, O Planeta dos Macacos. A Guerra dos Macacos. Não sei qual foi. Em que um macaco dizia: macaco não mata macaco. E aquilo me inspirou para pregar no domingo. Crente não mata crente, querido. Diácono não mata diácono. Diácono não mata discípulo. Diácono não mata pastor. Pastor não mata diácono. Nós estamos aqui para nos unir, queridos. Ficarmos juntos e servirmos ao Senhor. Porque esse mundo que nós vivemos está precisando muito da palavra de Deus. A palavra da salvação, a palavra da restauração, a palavra da libertação, do livramento, da provisão. Amém, querido? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Eu gostei muito na quarta-feira passada, quando o bispo insistiu. O papo foi duro na queda. O bispo dizia para ele assim: eu estou disposto a servir ao Senhor com a ajuda de Deus. Aí o que o Pablo dizia? Com a graça de Deus. O bispo não ficou satisfeito, não. Repetiu. É que tu estava em estado alterado de consciência. Até agora. E ele repetia: está disposto a servir ao Senhor com a ajuda de Deus? Amém, querido? Eu gostei disso. Quando eu fizer o próximo casamento, eu vou usar isso. Você está disposto a casar com essa mulher com a ajuda de Deus? A casar com esse homem com a ajuda de Deus? Meu irmão, se não fosse a ajuda de Deus, tinha coisa hoje aí que já tinha acabado. Amém, queridos? Então, querido, que essa palavra você aplique ao seu coração. Entenda, olha só. Nós podemos levar isso para a nossa casa. Aonde tem gente, tem contenda, tem confusão, tem discórdia. Lá na sua casa, na sua família, é todo mundo fácil? Não. Ou tem gente que é difícil? E a gente precisa muito do Espírito Santo. É interessante que diz, procurem homens que tenham fé, cheios do Espírito Santo, que tenham sabedoria. Porque olha só, querido, para você administrar para a vida de outras pessoas, você tem que ter sabedoria. Você tem que ter fé. Você tem que ter coragem. Amém, queridos? Você precisa ter para poder administrar para a vida de outras pessoas. Deus é muito bom. Amém? Amém?